Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo. Vamos dar sequência ao nosso discipulado. Hoje a gente entra na quinta aula, tá? A gente já falou aí a introdução, né? Mais 3 aulas. E a gente entra hoje na quinta aula. É um tema muito importante, como já os que nós já falamos, né? Hoje o tema é batismo nas águas, tá? Batismo nas águas. Então presta bastante atenção, ó. Já tô aqui com meu caderno, minhas canetas aqui, a Bíblia está aqui do lado, as anotações para a gente poder estar falando a respeito, né? E tá aprendendo junto e crescendo junto na graça e no conhecimento. Deixa eu colocar aqui, né, o slide que a gente vai fazer o acompanhamento. Eu trabalho com 2 monitores, né? Eu tenho aqui nesse outro slide, esse outro monitor aqui, o slide, né? Vamos passar aqui. Ó, a gente já viu o seguinte, né? A gente já viu a aula de postura e conduta cristã. É um tema muito importante, né, na vida de todo cristão, tá? A gente não falou o tema conversão, porque eu vou falar ele aqui junto com o batismo nas águas. Mas geralmente eu começo, né, o discipulado falando sobre a conversão e os efeitos dela na vida daquele, né, que recebe a Cristo como seu único, eterno, exclusivo Salvador. E esses efeitos gerados pela conversão automaticamente vão impactar na nossa postura, né, na nossa conduta como homem, como mulher, como servo de Deus, e como é que eu vou dizer para vocês? E algumas coisas virão na sequência. Pastor, qual é a próxima coisa depois da conversão? É o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele me qualifica, né, para a condição de participante da ceia do Senhor, porque eu deixei de ser um mero espectador e passei a ser um participante. Hoje eu entendo, eu recebi a Cristo como meu Salvador, para andar em novidade de vida, né, como diz o texto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa novidade de vida que eu vou ter agora, ela vai gerar em mim uma coisa. Qual coisa, pastor? A necessidade de aprender a palavra de Deus. E ao aprender a palavra de Deus, eu tenho que fazer o que a Bíblia diz. Tiago fala o seguinte, Tiago, se não me engano, é 1:22. Ele diz, sede praticantes da palavra. Então nós temos que praticar a palavra. E a prática daquele que se converte, a prática que vem na sequência, é o batismo nas águas. Então a gente vai falar hoje sobre o batismo nas águas. E a gente vai falar sobre esses temas no discipulado. Esse discipulado eu não vou estender muito. Eu vou fazer um discipulado simples, né, objetivo, para a gente poder também trabalhar bem esses temas aqui. Tá? Vamos lá. Deixa eu passar aqui, né? Ó, batismo nas águas. Batismo na água não é um pedido, né? Eu faço se eu quiser, não. Se você é cristão, se você serve a Deus, você tem que passar pelas águas. O batismo não é opcional. Ele é um cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é um pedido para nós. A palavra de Deus é uma ordem. E aquilo que é ordem foi estabelecido por Deus para ser cumprido. Por quê? Porque tem um propósito, tem, né, um objetivo de se cumprir a palavra de Deus. Então aqui o texto de Mateus 28:19, ele vai dizer o quê? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Pastor, mas nessa passagem aí, ainda não tinha acontecido o Pentecoste. Concordo contigo. Ainda não tinha acontecido. Mas Jesus já estava preparando os discípulos. Por quê? Porque eles iriam pregar para as nações. Eles iriam, né? Eu tenho aqui anotações que fala para onde cada um dos apóstolos foi, né? Cada um dos apóstolos foi, quais regiões que eles, né, que eles caminharam, né? André, Ásia Menor, China, Turquia, Tomé, Síria, Índia, Partos, Mateus, Judeia, Etiópia, Macedônia, Persas e Partos, Filipe, Cartago, Grécia e os outros também. Tem aqui uma relação de onde esses discípulos foram pregar o evangelho. E aonde eles foram, a ordem era essa: fazei discípulos de todas as nações, batizando-as, essas pessoas, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordem direta de Jesus. Aqui não há margem para eu conjecturar se é preciso, não é preciso, não. É uma ordem. Ide, façam. Entendeu? Eu coloquei para vocês aqui um trecho
de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 ao 38, esse texto aqui ele fala da conversão do eunuco, né? Filipe, ele é compelido pelo Espírito, né, a ir ao local onde o eunuco está e a ter aquele diálogo com o eunuco. E aí ele pergunta: eu vejo que o senhor está lendo a Bíblia, né, está lendo o texto bíblico. Bíblia é um termo que a gente usa agora. Naquela época não tinha esse termo. Então, eu vejo que o senhor está lendo o texto, né, do profeta. O senhor entende o que o senhor está lendo? Aí ele olha para Filipe e fala assim: olha, é difícil, né? Se não tiver ninguém que me explique, como eu vou entender? E Filipe, cheio do Espírito Santo, ele vem e literalmente dá uma aula para o eunuco. Ele vem ali e prega o evangelho com autoridade. Aquele eunuco ali, ele se converte na hora, irmão. Quando ele escuta que existe um Salvador, existe, né, Deus, através da sua palavra, ele cumpriu em Cristo Jesus, aquele eunuco queria aquela salvação para ele. Eu quero ser salvo. E ali tem água. Ele apontou para Filipe: o que me impede de ser batizado? E o interessante é a resposta de Filipe. Eu estou com a Bíblia aqui aberta, não sei se eu vou conseguir abrir ela aqui. É a resposta de Filipe a essa indagação. Porque tem perguntas dentro da Bíblia que, assim, são perguntas chaves, né? Como aquela pergunta de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, né? Verso 31 ou 30, acho que é 31, que o carcereiro pergunta: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Aí Paulo e Silas olham para ele e falam: ó, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E agora nesse texto aqui, do Filipe, do eunuco, eu estou abrindo aqui a Bíblia, ó, a letra está miudinha, mas eu vou conseguir enxergar aqui, ó. E indo eles caminhando, isso é o 36, tá? 8:36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis-me aqui água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então você vê aqui um ensinamento rápido, né, de Filipe, e a conversão também daquele eunuco, né, o entendimento dele por parte daquilo que estava sendo ministrado e o consequente batismo. Porque o batismo é aquilo que confirmava aquela atitude de fé da conversão. Então o batismo, ali naquele caso aqui, a Bíblia não fala que foi algo público, não foi algo que, né, a sociedade ficou sabendo, mas fala que Filipe o batizou. Talvez tivesse mais gente na comitiva com esse eunuco. Provavelmente tinha, ele não ia viajar sozinho. Então você vê que há uma confissão de fé. Então o batismo é uma confirmação na minha vida da minha confissão de fé. Eu faço isso diante da sociedade, dizendo para a sociedade que a partir daquele momento já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa passagem do Filipe eunuco, é muito interessante. Eu recomendo que você faça a leitura aí, faça anotações, né, para que você possa desenvolver bem o teu chamado e o teu ministério. Vamos passar aqui, ó. Vamos iniciar nos familiarizando com dois termos essenciais para a construção de nosso conhecimento. Vamos lá. Circuncisão. Esse termo ele é muito usado, né, no Novo Testamento a partir de Abraão, né? Deus dá uma ordem para que aquilo fique como uma aliança, né? E Abraão tem que circuncidar todos os meninos quando completavam 8 dias de nascido. Essa cirurgia, realizada por ordem direta do Senhor, né, era retirada a pele do prepúcio e servia como marca para identificar os judeus. Hoje essa marca não é mais feita, né, no prepúcio, mas sim no coração, no nosso coração. Já vamos entender isso no decorrer da aula. O batismo, no grego, significa imergir, mergulhar, colocar para dentro de. Então, pega bem esses termos, tá? Porque a Bíblia vai falar muito disso aí. Circuncisão, batismo, vai falar muito. Então, é muito importante a gente saber o que significa. Pastor, tem termos aqui que eu estou lendo que eu não sei o que é. Dicionário bíblico, hoje tem o Google, cara. Já é muito fácil você conseguir achar uma informação. Procure boas literaturas para poder te orientar e te colocar no cenário.
para você crescer, né, o teu ministério. Vamos lá. O batismo é a circuncisão do coração. No Velho Testamento, os judeus tinham como selo de sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão foi suprimida, sendo vista simbolicamente no batismo. O texto de Colossenses ele é bem claro, bem categórico, né? Nele também fostes circuncidados, mas aqui fala de uma circuncisão que não é feita por um homem, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, verso 11 e 12. Hoje essa circuncisão, ela acontece no coração. E Paulo a relaciona com o batismo. Isso é muito interessante. É muito interessante, porque era a lei de Deus, né? Era a lei de Deus. Só podia pertencer ao povo de Deus quem tinha a marca de Deus. E qual era a marca de Deus? Era em todo macho. Todo macho ele tinha ali que ser, né, passar por aquele processo cirúrgico de arrancar a pele do prepúcio. Então, era uma marca do povo judeu. Então, hoje, todo cristão, ele tem o quê? Ele continua tendo a marca, mas não é mais a marca feita por mãos humanas, mas a marca de Cristo. E essa marca de Cristo é o que nos diferencia. É o que as pessoas olham e falam assim, ó, ali vai um crente, ali vai um homem, né, que serve a Cristo, que serve a Deus. Então, essa marca ela é muito importante na nossa vida, a gente não pode deixar de ter. Por isso que assim, é muito ruim quando você está no meio de um lugar que a pessoa ela só entende que é cristã quando ela passa da porta da igreja para dentro. Aí ela entende que ela é crente, ela pode dar glória, ela pode dar aleluia, ela pode, né, orar, enfim. E quando sai da porta para fora, ela fala assim, ó, eu sou profissional. Aqui dentro eu sou crente, lá fora eu sou eu. Só que quem tem a marca não tem isso. Quem tem a marca ela vai com você por onde quer que você vá. Onde você entrar, você tem que ter a marca. As pessoas têm que ver a marca de Cristo em você. E qual que é a marca, pastor? Essa marca que é o Espírito que produz em nós. Existe um fruto, né, que Gálatas 5 fala, um fruto que o Espírito Santo produz, um fruto. E esse fruto ele tem vários nutrientes. E esses nutrientes são gerados dentro de nós. A gente tem a paciência, a longanimidade, a perseverança, enfim. A gente tem aquela série de nutrientes gerados por aquele fruto do Espírito Santo. Então, esse ato de circuncisão do coração é literalmente essa marca que é colocada em nós quando recebemos a Cristo como nosso único e eterno Salvador. Vamos passar aqui para o próximo. Estou com a voz meio ruim hoje, né? Estou falando um pouco mais baixo, mas acho que está dando para escutar de boa, né? Ó, despojamento do corpo da carne. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Não sejam orgulhosos. Isso aí, ó, lá no Deuteronômio. Ele já está falando do coração. Ó, ele está apontando para o coração, porque não bastava, né, o cara ter uma marca ali se o coração dele continuasse duro. Ele tinha que ter o coração, né, receptivo para as coisas de Deus. E aqui em Deuteronômio 36, o texto vai dizer o quê? E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, de teus filhos, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então aqui você vê a circuncisão feita pelo homem e a confirmação de uma circuncisão feita por Deus. E essa circuncisão não é só no pai, também vai para o filho, vai para a semente dele. Colossenses 3, 8 e 9 diz, esse a gente já não leu não, né? A gente leu, foi Colossenses 2. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Aqui tem muita coisa para a gente trabalhar, né? Despojai-vos, tirem isso da vida de vocês, tira isso. Quem é
nascido de novo não pode ter isso aqui, ó. Não pode ter ira, cólera, malícia, maledicência e palavras torpes. Pastor, tem algumas palavras aí que são difíceis, né? Ira todo mundo sabe, né? Cólera tá ligado também a essa ira. Malícia, são pessoas extremamente maldosas, extremamente... Como é que eu vou usar a palavra? Não vou usar a palavra pecaminosa, mas não seria isso. Pessoas que induzem as pessoas ao erro, elas têm uma certa malícia. E a gente tem que ter a expertise de não cair nessa armadilha. Anos atrás eu assim, quase dei ouvidos a uma Jezabel da vida. Quase dei. Em relação às coisas do meu casamento. Eu sou casado há 25 anos. E a pessoa falou que eu tinha que... Como é que ela falou pra mim? Ela falou que se tu não colocar pimenta no casamento, o casamento esfria. Aí eu olhei pra ela e falei, filha, não precisa de pimenta não. Meu casamento nunca precisou de pimenta. Nunca. O que você tem no seu casamento então? No meu casamento tem presença. O meu casamento sempre teve a presença de Deus. Sempre teve. Nos momentos bons e ruins. E é a presença de Deus que mantém a aliança. Não é a pimenta. A pimenta, ela arde daqui a pouco, né? Perde ali o propósito dela. A presença de Deus não. É ela que nos mantém de pé, é ela que nos sustenta, é ela que faz o homem enxergar a mulher e respeitar a mulher. Não é essas coisas. Então, quase que eu caí no conto do malicioso, mas não deixei. A maledicência também, né? Palavras torpes são pessoas que recebem a Cristo como Salvador, mas não conseguem tirar da sua boca o palavrão. As palavras assim, fora de contexto, as palavras de arrogância, de ignorância, não precisa disso. A gente pode, a Bíblia fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de Deus, a boca vai falar de Deus, vai falar. Mas se não falar, Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E aí outro texto vai dizer, a vida e a morte estão aonde? No poder da língua. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Observar bem a nossa fala, a nossa conduta. Pastor, estou com raiva, estou irado. Silencia, ó, quietinho. Não fala nada naquela hora, fica em silêncio. Deixa passar, deixa para lá. Daqui a pouco você volta, vai lá, vê de novo, faz de novo, entendeu? Mas você consegue controlar isso. E outra coisa também é andar no meio de pessoas que falam. Você fica inserido num contexto que não é o teu, cara. Você é crente, velho. Você é crente. Salmo 1. Lê o Salmo 1. Davi diz o seguinte, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpio, não se detém no caminho de pecadores e não se assenta na roda de escarnecedores, mas antes seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Ele vai dizer que ele será como árvore plantada junto aos ribeiros, enfim. O que acontece para esse homem que se posiciona como cristão e mantém firme a sua convicção de fé e se desvia dessas coisas? O texto ele é bem claro, ele é bem categórico, então a gente não pode, né, ter essa conduta como cristão. E a gente está falando de batismo, né, a aula é de batismo, mas para você ver que esse selo que o Espírito Santo coloca em nós é um selo que faz a diferença. Não pode da mesma fonte jorrar água boa e má. Ou vai jorrar uma ou vai jorrar outra. Não tem como agradar dois senhores, não tem. Crente não pode ficar em cima do muro. Ou ele está do lado de lá, ou ele está do lado de cá. Porque o muro já é do inimigo. O muro é a dúvida, é a confusão, já é dele. O crente tem que estar posicionado naquilo que o Senhor quer, fazendo justamente o que o Senhor tem ordenado. E guardar a palavra do Senhor no coração e obedecer. Esse é o chamado, esse é o ministério. Porque se a gente não fizer isso, a gente não tem parte com o Senhor. Ele disse isso em João 15,14. Se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão meus amigos. Então, se não fizer o que eu mando, são meus inimigos, irmão. É assim que funciona. Então, a gente tem que ouvir a voz de Deus, ler a palavra de Deus e obedecer. Essa tem que ser a nossa conduta. Amém? Vamos passar aqui para o próximo slide. Ó, esse vídeo aqui, eu vou contar, né, para você um pouquinho a história, porque eu não vou conseguir passar o vídeo hoje. Nicodemos,
né, diz o texto bíblico lá em João capítulo 3, que Nicodemos ele tem dúvidas no seu coração, muitas dúvidas, muitas dúvidas. Ele está intrigado, como é que pode? Porque eles faziam um desenho de quem seria o Messias. O homem tinha um desenho na sua mente, o Messias vai ser assim, vai ser assado. E quando Jesus veio, fazendo a quantidade de prodígios e sinais, assim, absurdos, que só quem era de Deus de fato poderiam fazer, Nicodemos ficou assustado. Ele falou, cara, eu preciso ter uma conversa com Jesus. Só que ele vai ter com Jesus em que momento? Durante o dia? Não. Ele vai ter com Jesus de noite. Pastor, mas por que ele foi ter com Jesus de noite? Acredito eu que ele não queria ser visto. A Bíblia não fala isso, tá? Sou eu que acredito. Ele não queria ser visto, indo consultar Jesus, indo conversar com Jesus. Mas ele tinha muitas interrogações na cabeça dele. E aí quando ele chega em Jesus, ele diz, olha, mestre, eu sei que tu és mestre. Só que não é um mestre comum, é um mestre vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes. Só que o interessante é que quando Nicodemos vai falar com Jesus, ele não fala, eu sei. Se você for ler o texto, você vai ver, ele não fala, eu sei que o Senhor é mestre. Não, ele diz, sabemos que és mestre. E isso muda tudo, porque não é só Nicodemos que sabe. São todos os estudiosos da época que estavam ali no mesmo, no grupo de Nicodemos, eles já sabiam que Jesus era um mestre vindo de Deus. Por quê, pastor? Porque Nicodemos afirmou algo categórico. Ele falou assim, ninguém faz o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Não tem como. Só que essas coisas não agradam a Jesus, assim, palavras bonitas, isso não agrada a Jesus. Jesus não está nem aí para isso. E ele já vai direto na ferida com Nicodemos. Tu tem que nascer de novo. Tu tem que nascer de novo. Não adianta falar. Não adianta vir aqui por querer ser eloquente. Não. Você tem que nascer de novo. Se não nascer da água e do Espírito, não vai herdar o reino de Deus. Não vai. E aí começa aquele discurso que você já conhece, de Jesus e Nicodemos. E aí Jesus vem e fala para ele, que é o versículo, se não for o mais conhecido, eu acho que é o mais conhecido da história da humanidade, que é João 3,16. Ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, sabe? Ele entregou o seu único filho por amor da humanidade para salvar você, Nicodemos, e para salvar todas as pessoas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você vai ler na oração que ele faz em João 17, você fala assim, pastor, essa vida eterna que Jesus está apontando, por que ele está falando isso para Nicodemos? Ele vai dizer em João 17, vai dizer assim, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, quem tu enviaste. Então era necessário que Nicodemos acreditasse dessa forma e passasse pelas águas. Ali foi um ensino direto, foi uma aula direta de Jesus para um dos maiores mestres de Israel de sua época. Então você vê a forma clara e objetiva com que Jesus pregava a palavra. Jesus não fazia rodeio. Nicodemos até tentou, Jesus foi direto na ferida. É necessário nascer de novo. Tem que morrer para o mundo, tem que morrer para a carne, tem que morrer e tem que nascer de novo. Então o vídeo aqui fala sobre isso, fala sobre esse texto de João capítulo 3. Então aqui, o batismo não salva, mas acompanha a salvação. Teve uma pessoa lá no passado que falou assim, não, se não batizar vai para o inferno. Isso era lá em 2004, 2005. Eu falei, olha cara, não faz sentido o que você está falando não. Eu sou um pastor, Hoje eu sou pastor, mas na época eu não era. Eu vou num hospital agora, nesse momento. Eu chego no hospital, tem uma pessoa ali terminal. E aí eu vou ali, ela pede uma oração, eu abro um texto bíblico, faço uma explanação bíblica, falo até esse texto que eu já falei agora, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu acabo de ministrar ali a palavra, eu pergunto para a pessoa, meu amigo, você quer entregar sua vida para Jesus? E aí o cara fala, eu quero, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, ora por mim. Eu não mereço, mas eu quero. E aí o cara ali confessa, diante de quem te vê ali, ele confessa a Cristo, ele reconhece a Deus
e reconhece a Cristo como o único, eterno e exclusivo Salvador. E aí aquele camarada, após aceitar, após a oração, ele vem a óbito. Acabou de aceitar Jesus. Você acha que esse cara vai para o inferno, meu irmão? O batismo não salva, mas acompanha a salvação. Não é o batismo que vai determinar. Quando você tem o texto de Marcos 16,15, ele disse: ide por todo mundo, ou indo, né? Em umas versões fala no gerúndio, indo por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aí ele não fala que aquele que não for batizado será condenado. Ele fala assim: aquele que não crê será condenado. Então você vai ter oportunidades que a pessoa vai poder batizar, e a maioria consegue batizar. A maioria tem oportunidade de batizar. Muitos não querem. Não tem confirmação de fé para eles. Não tem nem como eu falar se vai ser salvo ou não, porque eu não tenho essa capacidade. Mas se tem uma ordem de Cristo e esse homem não está cumprindo, ele está em desobediência. E desobediência é pecado. Não posso desobedecer a Deus. E nem demorar em obedecer, porque aquele que demora a obedecer também desobedece do mesmo jeito. A ordem é para agora. Eu vou fazer daqui a 2, 3 anos? Não, a ordem é para agora. Eu tenho que cumprir a vontade de Deus, a palavra de Deus agora na minha vida. Não daqui 2, 3 anos. Né? Então vamos lá. O batismo não salva ninguém. Jesus disse: quem crer e for batizado, por crer, será salvo, e quem não crer será condenado. Note que ele não disse: quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crer. O batismo segue a fé que nos leva à salvação, mas ele em si não é um meio de salvação. Que o diga aquele ladrão que foi crucificado com Cristo, e a quem Jesus disse que estaria com ele, ainda aquele dia no paraíso. Né? Ele somente creu e nem pôde ser batizado, mas não deixou de ser salvo por isso. A vida de um cristão deve ser pautada no princípio da obediência, e o batismo é uma ordem expressa do Senhor para todo aquele que crê, e não tem exceção. O batismo é parte do processo de salvação e a marca do novo nascimento na vida do crente. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte acerca do batismo: não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 3,21. A arca de Noé salvou por meio da obediência, e é uma figura que aponta para o batismo, que é um ato de fé e obediência ao Senhor e sua palavra. Cristo é a nossa arca. Isso é muito forte, né? Cristo é a nossa arca. Vamos passar aqui. Ó, o batismo é uma identificação com Cristo. O batismo tem um significado. Além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus, ele fala algo. Na verdade, é o meio através do qual externamos que tipo de fé temos depositado em Jesus Cristo. Quando falamos sobre a fé em Jesus, não nos referimos a crer que ele existe. É mais do que isso. A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entendem o que ele fez. São duas coisas completamente diferentes. O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque mereceu morrer. Pelo contrário, como justo e inocente. Isso aqui é muito forte, tá? Ele nos substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação de Deus. Isso aqui é muito forte, né? Colossenses 2,14 vai falar que existia uma dívida, né? Uma dívida escrita, e interessante que estava escrita. Aquilo que está escrito não se esquece, não, fica ali até o cara pagar. Então Jesus veio e riscou a dívida e disse: está pago, está consumado. Em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito, eu paguei o preço. Então aquilo que ele fez por mim e por você, ele foi lá e riscou. Aquilo que a vida, os nossos pecados, o diabo tinha escrito contra nós. Havia um escrito de dívida, havia uma condenação escrita que nós teríamos que ser submetidos a ela, mas Jesus veio e pagou, cara. Então eu sou livre. Você é livre pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Isso é muito importante a gente saber na nossa vida. A gente já está com 30 minutos de vídeo, né? Passa muito rápido. Esse vídeo não tem corte, ele é direto, né? Então... agora aqui a gente terminou a aula, né? Se eu falei 30 minutos é o tempo que eu demoro, né, para passar esses slides aqui. Essa revisão da aula de postura e conduta cristã eu sempre faço com os alunos no final, né? Quando eu termino uma aula, eu sempre faço uma revisão da outra. Aí termino aquela, faço uma revisão da outra. Para quê? Para cauterizar, né, o conhecimento e o aluno não esquecer. Então,
Fica aí para dever de casa de vocês, né? Ler o Salmo primeiro, né? Leiam o Salmo primeiro, façam anotações, né? Sobre a questão da postura e da conduta cristã. Leiam, tentem pegar uma versão, pelo menos umas 3 ou 4 versões bíblicas, para não ficar preso a uma só. Pega a JFA, pega a King James, pega a NVI, né? A NVT. Pega essas versões, faz uma comparação, né? Faz anotações e grava isso no teu conhecimento, porque é muito importante na vida do crente, na vida do cristão, ter a questão da postura e da conduta cristã. Amém? Deus abençoe a tua vida, tá? Foi um prazer estar com você novamente aqui. Hoje o pastor está bem cansado, né? Mas eu estou louvando a Deus e adorando, porque a missão está sendo cumprida. Estou gravando aqui uma aula do discipulado por dia. Ontem eu não consegui gravar porque estava muito ruim, Então, desgaste, né, dos trabalhos na igreja e a correria para lá e para cá, a gente fica bem desgastado. Mas o Senhor é bom, né? O Senhor é maravilhoso e nos dá sempre a oportunidade de estar aqui, né, fazendo o trabalho, fazendo a obra dele, tá bom? Deus abençoe a tua vida, tá? Se você é novo aí, se inscreve no canal, dá uma moral pra gente aí, tá? Deus abençoe poderosamente a tua vida. Em nome de Jesus e até a próxima.